Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos presentes e também a todos que estão acompanhando a gente através do webinar, remotamente aqui, a esse outro grande evento do Clube dos Espertos. Meu nome é Douglas Ferraz, eu sou o diretor da Unidade de Negócios de Microbiologia da Beckman Coulter para a América Latina. Acredito que para todos que já acompanham esse evento ao longo desses últimos anos, já sabem que o grande objetivo é levar conteúdo relevante, científico, aos microbiologistas através dos nossos especialistas. E, excepcionalmente, nesse evento, nessa edição, eu estou muito contente porque já fazia muitos anos que a gente já tentava fazer negócios em parceria. Então, estamos aqui com a Cefeide, com esse evento, porque não sei se todos já têm conhecimento, mas tanto o Beckman Coulter quanto o Cefeide fazem parte do mesmo conglomerado de empresas da Danaher. E por isso, hoje estamos aqui elevando o nível científico a um outro patamar, trazendo a expertise da Cefeide, junto com a expertise de nós, Beckman Coulter, e com isso, quem tem o que ganhar são vocês que estão aí acompanhando esses conteúdos. Espero que gostem e, o mais importante, que esse conteúdo, essas informações que estamos gerando, seja aplicável no dia a dia de vocês, fazendo a diferença na rotina laboratorial. Beatriz? Obrigada, Douglas. Boa noite a todos. Eu sou a Beatriz, eu sou líder de marketing para a Cefeide na América Latina. E queria dizer que para a Cefeide é um grande prazer estar aqui hoje em parceria com a Beckman Coulter, que é uma empresa a irmã da Cefeide. Mas o mais legal dessa parceria é que nós estamos aqui para somar esforços e trazer mais conhecimento e mais educação para o mercado diagnóstico, que é a nossa grande missão aí, difundir conhecimento em diagnóstico. Então, agradeço a presença de todos e passo a palavra aqui para o pessoal iniciar. E Beatriz, só mais um ponto. Espero que seja o primeiro de muitos. Com certeza será. Obrigado, pessoal. Obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Sara, sou especialista de marketing aqui da Cefeide, trabalho junto com a Beatriz, que acabou de se apresentar. E esse aqui é o Lucas. Apresenta aí, Lucas. Olá, boa noite a todos. Sou o Lucas França, sou especialista em biologia molecular e aplicações de testes moleculares e diagnóstico pela Cefeide. E é um prazer imenso para a gente hoje estar aqui com vocês. A gente espera que vocês aproveitem muito essa aula que a gente criou com muito carinho, junto com a Carol aqui da Beckman, para que a gente possa trazer o melhor nível de conhecimento para todo mundo que está aí de casa, e que assistiu a gente. Carol, fala sua. Obrigada. Boa noite, pessoal. Mais uma edição do Clube dos Espertos. Por favor. Então, só para relembrar vocês, nós começamos com um projeto ano passado, como níveis de aula básica de microbiologia. Esse ano, nível intermediário, nessa parceria com a Cefeide. E, lembrando que serão 4 aulas híbridas, tá? Nós já tivemos a primeira, que foi feita em abril, que nós fizemos em parceria com a Bruker e com a Probac, falando de anaeróbios. Para quem não assistiu essa aula, o link está no nosso site, dá para acessar quantas vezes quiser essa aula. E agora nós vamos ter as 3 aulas híbridas, então sempre diretamente de um escritório. Hoje estamos aqui no escritório da Cefeide, em São Paulo. E os outros ainda estamos definindo os outros locais que vamos fazer essas aulas, que serão aulas sempre híbridas, transmitidas de algum local, diretamente com vocês, para que vocês possam ter mais interação, tá bom? Bom, a noite de hoje, vou apresentar para vocês, então, a Daniela. A Daniela é nossa assessora científica de microbiologia da Beckman Coulter Brasil. E a Dani vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre os desafios na detecção de carbapenemase, que nós sabemos que tem crescido muito o aumento disso, principalmente na era pós-Covid. E a Dani vai trazer uma aula super explicativa para a gente. Só reforçando que todas as perguntas podem colocar no chat, mesmo no momento que já pensar, coloca no chat. Ao final, nós teremos um espaço para a Dani responder as perguntas e também para o Lucas. Nossos 2 especialistas vão responder as perguntas de vocês que tiverem com dúvida com relação ao tema. Obrigada, uma ótima aula para vocês. Boa noite a todos. Hoje nós vamos então conversar um pouco sobre a detecção de carbapenemases, os desafios da detecção dos carbapenemases.
Então, eu vou falar um pouco sobre resistência aos antimicrobianos. Então, a resistência aos antimicrobianos é um resultado, é um evento esperado de se acontecer devido à variabilidade genética e também devido à interação que pode ocorrer entre as bactérias. Ela é uma ameaça à saúde pública e ela também tem aumentado bastante devido à pressão seletiva que ocorre pelo uso indiscriminado de antibióticos. Em 2019, ela foi considerada uma das principais causas de morte e também causa um impacto econômico e social muito grande devido ao aumento do tempo que o paciente fica internado e também devido ao aumento do custo desse tratamento. A pandemia da Covid-19 também provocou um aumento da resistência aos antimicrobianos. Durante esse período, muitas cepas multiresistentes foram disseminadas, então teve um uso muito abusivo de antibióticos durante esse período e também o número de internações também foi muito grande. Então, recentemente, foi publicado pela Organização Mundial da Saúde uma lista de patógenos prioritários bacterianos, sendo que eles foram divididos em grupos. Um grupo crítico e grupos de alta e média prioridade. Sendo que no grupo crítico, nós temos enterobactérias resistentes aos carbapenems, resistente às cefalosporinas de terceira geração e os Acinetobacter baumannii também resistente aos carbapenems. E nós vamos conversar um pouco sobre os enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos. Então, é muito importante que se tenha atenção a esse tipo de mecanismo de resistência, porque os enterobacterianos resistentes aos carbapenêmicos é um tipo de cepa que não tem muitas opções de tratamento. Então, o que pode acontecer? Você tem um aumento da morbidade e da mortalidade. Falando um pouco dos antibióticos beta-lactâmicos, são aqueles antibióticos que têm um anel beta-lactâmico na sua estrutura, né, onde fica o princípio ativo, e eles agem inibindo a síntese da parede bacteriana, que é uma estrutura importante para manter a integridade da célula bacteriana, impedindo que ela sofra osmose. Então, dentre a classe de beta-lactâmico, nós podemos citar as penicilinas, as cefalosporinas, os monobactâmicos e os carbapenêmicos. Falando dos carbapenêmicos, eles são uma classe de beta-lactâmicos que tem um espectro de ação mais ampliado devido à sua estrutura química. Normalmente, eles são utilizados em tratamentos de pacientes de terapia na unidade de terapia intensiva. E também, normalmente, os carbapenêmicos, eles agem sobre os bacilos gram-negativos, produtores de enzimas beta-lactamases de espectro estendido. Tá? Sendo que os principais representantes desse grupo são ertapenem, imipenem e o meropenem. Existem alguns mecanismos de resistência aos carbapenêmicos enterobacteriais, como, por exemplo, bomba de efluxo, perda de porina. Porém, o principal mecanismo envolvido na resistência dos carbapenêmicos enterobacteriais é a produção de enzimas, é um mecanismo enzimático. Tá? Então, a produção dessas enzimas, que são conhecidas como beta-lactamases, elas agem no anel beta-lactâmico. Então, ela destrói, né, aquela estrutura principal envolvida nesses antimicrobianos, no qual o fármaco ele perde a sua ação. Existem diversos tipos de beta-lactamases, tanto estruturalmente dizendo, quanto no seu espectro de atividade. Então, essas enzimas, elas podem ser classificadas de acordo com a classificação de Amber, pela sequência de aminoácidos, certo? Elas podem ser classificadas em grupo A, B, C e D. Sendo que as carbapenemases, que são aquelas que atuam contra os carbapenêmicos, elas podem ser classificadas no grupo na classe A, na classe B e na classe D. Então, falando um pouco das carbapenemases, então elas são aquelas que conferem resistência aos carbapenêmicos. Inicialmente, elas foram descritas em cromossomos e posteriormente em plasmídeos, o que favoreceu a disseminação desse mecanismo de resistência entre as cepas. Tá? Então, as carbapenemases, elas são ativas contra todos os beta-lactâmicos, né? Penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos. Então, quando a gente fala de carbapenemase de classe A e de classe B, a gente está falando que são carbapenemases que têm uma serina no seu princípio ativo, certo?
sendo que elas hidrolisam cefalosporinas, penicilinas, monobactâmicos e os próprios carbapenêmicos. Quando a gente fala de classe A principal representante é a KPC. Existem outras enzimas envolvidas também, que podemos citar, como a NMCA, GES e SNE, que é uma tipo de carbapenemase presente na Serrácea marcense. Classe D. As classes D também são serina-beta-lactamases. Na verdade, elas são oxacilinases que hidrolisam as oxacilinas. Tem como principal representante a oxa-48. E quando ela está presente no Acinetobacter baumannii, ela tem um comportamento um pouco diferente, tá? Que é a oxa-23. Quando a gente tem classe B, que são as metalo-beta-lactamases, que são aquele grupo que tem um íon subprincipativo, um íon de zinco. Normalmente elas hidrolisam também cefalosporinas, penicilinas, mas não são hidrolizadas pelos monobactâmicos, tá? Então, falando sobre as classes A, B e D, a gente, com relação aos novos inibidores de beta-lactamase, como por exemplo a ceftazidima-avibactam. Então, o grupo A e o grupo D, eles são inibidos pelos novos inibidores de beta-lactamase, porém o grupo D, essa inibição não acontece, tá, nas metalos. Então, é importante a gente pensar que quando o médico ele recebe um antibiograma com os carbapenêmicos resistentes, ele pode, de repente, prescrever uma ceftazidima-avibactam. Mas é muito importante que a gente faça a detecção do tipo de enzima envolvida no processo. Porque se for uma NDM e estiver receitando uma ceftazidima-avibactam, não vai funcionar. Então, as carbapenemases, tanto as de classe A, B e D, são encontradas em enterobacteriales e também em não fermentadores. Porém, as de classe B são encontradas em maior quantidade em não fermentadores. Então, falando um pouco da ceftazidima-avibactam, que é o novo inibidor de beta-lactamase. Então, ela é uma cefalosporina de terceira geração, junto com o inibidor de beta-lactamase, que é o avibactam. Ele tem espectro de ação em enterobacteriales, KPC e oxa-48, porém eles não têm atividade contra as NDMs, certo? Não funciona para NDMs. Já foi descrito em alguns trabalhos a resistência de algumas cepas resistentes à ceftazidima-avibactam. Isso provavelmente pode acontecer pela coprodução de NDM e KPC e também pela mutação no gene produtor de KPC, tá? Principalmente nas variantes KPC 31 e KPC 33. Então, as carbapenemases, elas são distribuídas por todo o mundo, sendo principalmente a KPC, oxa-48 e NDM. Porém, em determinadas regiões, apresentam maiores frequências em determinados locais. Por exemplo, NDM ela é mais presente na Ásia e KPC na América Latina. Recentemente foi publicado um estudo pela Anvisa, um boletim epidemiológico, onde foi feito um estudo das cepas produtoras de carbapenemase, a distribuição dessas cepas no Brasil. Então, foram analisados 85.718 isolados, certo? E nesse estudo foram recebidos cepas de vários centros de referência, sendo que foram todos confirmados, os testes foram confirmados todos por PCR tradicional, tá? Então, foram pesquisados genes que normalmente são presentes em determinados grupos, produtores de carbapenemase, como, por exemplo, nos grupos de enterobacteriales, em Pseudomonas aeruginosa e no Acinetobacter baumannii, tá? Sendo que, em enterobacteriales, os principais genes pesquisados foram o gene BLA-KPC, BLA-NDM e BLA-OXA48. Para a Pseudomonas aeruginosa, BLA-SPM, BLA-KPC, BLA-NDM, BLA-INP e BLA-VIN. Em Acinetobacter baumannii, BLA-KPC, BLA-NDM, BLA-VIN, BLA-OXA e outras variantes de OXA também. Então, as cepas elas foram enviadas de vários locais, de toda a região do Brasil, porém, em alguns estados teve a maior prevalência, tá? Como no caso de Minas Gerais, Paraná, Bahia, Santa Catarina e São Paulo. Os outros estados também enviaram cepas multiresistentes, porém, em menor quantidade.
Então, quais foram os resultados? Então, para o grupo de enterobacteriales, teve uma diminuição do gene BLA-KPC e um aumento do gene NDM presente nos enterobacteriales, tá? Então, a taxa de detecção de KPC em enterobacteriales foi de 68,6% e de BLA-NDM foi de 14,4%. Isso comparado com estudos anteriores, tá? Então, teve um aumento de NDM e uma diminuição de KPC em enterobacteriales. Com relação a Acinetobacter baumannii, que é uma importante bactéria de infecção hospitalar e também normalmente são resistentes a vários antibióticos, né, a maioria deles, foi detectado a presença do gene BLA-OXA23 em 92,2% da maioria das cepas, o que demonstrou uma constância desse gene durante esse período, né, de 2015 a 2022. Em Pseudomonas aeruginosa em Pseudomonas aeruginosa foi detectada uma queda do gene BLA-SPM, que foi o primeiro gene, na verdade o único gene produtor de carbapenemase encontrado aqui no Brasil. Então, foi até uma CP escrita aqui em São Paulo, por isso que é gene BLA-SPM, então, em 2017, né? Então, teve uma queda dos achados encontrados desse tipo de carbapenemase em Pseudomonas aeruginosa. Provavelmente porque em Pseudomonas o mecanismo de resistência aos carbapenêmicos não seja o mais frequente a produção de carbapenemase, esteja envolvida com perda de purina e bomba de efluxo também. Então o estudo mostra, né, em forma de tabela, a frequência em porcentagem, né, dessas cepas demonstradas de 2015 até 2022. Então, em enterobacteriales, o gene KPC teve uma diminuição desse gene, né, a frequência desse gene. BLA-NDM também, enterobacteriales, teve um aumento do gene durante esse período. Para Pseudomonas aeruginosa, a queda do gene SPM, BLA-SPM, durante este período também. Em complexo de Acinetobacter baumannii, ele se manteve constante ao longo dos anos de 2015 até 2022. Em forma de gráfico, também demonstrando a presença do gene BLA-NDM em diferentes isolados, em E. coli, Enterobacter sp e Klebsiella pneumoniae, e uma diminuição de KPC em cepas de Klebsiella, E. coli e Citrobacter. Os genes BLA-NDM, eles também foram, o BLA-OXA23, eles foram também apresentaram uma constância nesse período, de 2015 a 2022, em Acinetobacter baumannii, e em Pseudomonas aeruginosa demonstraram novamente que o gene SPM diminuiu bastante durante esse período. Outros estudos também demonstraram que aqui no Brasil as principais carbapenimases envolvidas nesse mecanismo, nesse processo, né, de mecanismo de resistência bacteriana são KPC, AOXA e NDM. As outras estão em menor quantidade. Em 2021, a Organização Pan-Americana de Saúde fez um alerta epidemiológico referente à coprodução dos genes BLA-KPC e BLA-NDM. Então, em 2022, a Anvisa publicou uma nota técnica alertando o aumento dessas cepas, visto que, se a gente for pensar que se a mesma cepa tiver a produção de KPC e NDM, é um grande problema, visto que a ceftazidimavibactam, ela atua contra o KPC, mas não atua contra a NDM. Então, as opções terapêuticas ficam menores ainda. Então, por que é importante a gente saber o tipo de carbapenemase? Por quê? É importante para estudos epidemiológicos, é importante para você ter um controle da infecção hospitalar, porque a partir do momento que você sabe que é uma KPC e você sabe o tipo de KPC, você pode, de repente, fazer o isolamento desse paciente, trocar a medicação, caso esteja tomando ceftazidimavibactam, e seja uma NDM. Então, é importante que a gente saiba qual tipo de carbapenemase está envolvido naquele mecanismo de resistência. Então, como a gente pode auxiliar no diagnóstico? Porque, assim, do lado a gente tem o médico que precisa daquele resultado, certo? Precisa saber que tipo de KPC precisa saber se é carbapenemase. E do outro lado a gente tem o laboratório, que precisa ter métodos rápidos e eficazes para transmitir esse resultado para o médico, né? Para que ele possa, de repente, mudar
a terapia do paciente e para que ele tenha melhor. Então, existem vários métodos de identificação das carbapenimases, tá? Existem vários testes, tanto os métodos fenotípicos quanto testes de biologia molecular. Então, quando é importante, né, quando a gente detecta um mecanismo de resistência? Então, o mecanismo de resistência ele é importante quando você quer fazer um controle epidemiológico, um controle das infecções, e quando você tem um propósito de saúde pública. Por quê? Quando você tem, no próprio antibiograma, se você quiser só saber se é sensível ou resistente ao carbapenem, você vai ter o resultado ali no próprio antibiograma, né? Então, você não vai precisar, você não está detectando ali o mecanismo de resistência, certo? Mas, anteriormente, a maioria das cepas que eram produtoras de carbapenimase, elas apresentavam NICs altos. Então, você tinha um NIC alto com o mecanismo de resistência presente. Porém, foram descritos vários estudos onde você tem NICs baixos, de sensibilidade, inclusive, e o mecanismo de resistência presente. Então, você pode ter a produção de carbapenemase e você ter uma meropenem sensível. Aí a gente faz a seguinte pergunta: o médico vai tratar olhando o NIC ou ele vai tratar olhando o mecanismo de resistência? É grande dúvida, né? Porque não vai ter resposta terapêutica, dependendo da situação, né? Exato, e assim, vários estudos também já demonstraram, começou tratando com meropenem e posteriormente teve falha terapêutica. Porque assim, tem um mecanismo de resistência, mas está expressando o gene, porque ele pode estar ali, o gene está presente e a enzima não está sendo, né, produzida. Então, é um questionamento que fica também para os médicos. Então, lá no BRCast, nós temos pontos de corte, pontos de triagem, para ver quais cepas a gente vai fazer a detecção das carbapenemases, tá? Então, normalmente, o valor de triagem, como é um NIC muito baixo, normalmente eles são utilizados mais para estudos de mecanismo de resistência, principalmente como a gente acabou de falar, mais para estudos mesmo epidemiológicos, porque ficaria impossível um laboratório testar todas as cepas com NIC tão baixo. Então, a maioria dos laboratórios, eles utilizam o valor de corte de sensível intermediário, utilizando o meropenem, que é uma droga mais específica, tá bom? O meropenem, ele é bem sensível, então você estaria testando muitas amostras que não são produtoras de carbapenemase. Então, existem vários testes fenotípicos que podem ser utilizados, como a técnica do disco combinado, a nota técnica da Anvisa, teste de carba-NP, do carba, ESIM, teste de ROD, carbapenem-BAC e metalocarbapenem-BAC. Ainda eu uso o teste de ROD. Estou longe Vou falar. desses detalhes técnicos. Então, a nota técnica do EUCAST, na verdade, ele sugere vários testes, né? Ele deixa em aberto para o laboratório utilizar o teste que mais se adequa à sua rotina, certo? Então, lá tem a técnica do disco combinado, que é muito semelhante à nota técnica da Anvisa, tá? Eles utilizam inibidores enzimáticos, como o ácido borônico, o ácido borônico, a cloxacilina e o ácido dipicolínico, tá? Então, o que acontece? Quando você tem o sinergismo com o ácido borônico, você tem sugerido que seja uma KPC ou então outra carbapenemase da classe A. Se tiver sinergismo do ácido borônico com a cloxacilina, sugere que seja outro mecanismo de resistência, como, por exemplo, pode ser uma AMP-C. Se tiver sinergismo com o ácido dipicolínico, sugere que seja uma metalobeta-lactamase. Se você não tiver sinergismo, o EUCAST sugere que você teste com o disco de termocilina. Se for termocilina resistente, pode ser uma oxa 48. E se for termocilina sensível, é uma ISBL com mais perda de clorina. A nota técnica da Anvisa. O que diz a nota técnica da Anvisa? É bem semelhante à técnica dos discos combinados, porém eles utilizam outros inibidores enzimáticos, tá? Então, na nota técnica da Anvisa, a gente tem os inibidores enzimáticos, o ácido fenilborônico, a cloxacilina e o EDTA, tá? Então, quando você usa discos com inibidores e sem inibidores, e a partir daí você vai fazer a diferenciação. Então, testes positivos com o ácido fenilborônico sugerem que seja uma KPC, teste positivo do ácido fenilborônico com a cloxacilina sugere que seja AMP-C plasmidial, né, outro mecanismo de resistência que não seja a produção das carbapenemases. Teste positivo com EDTA sugere que seja uma metalobeta-lactamase. Teste
teste de SIM-M-SIM é o teste de inativação das carbapenimases. Então, inicialmente, você vai fazer o teste de M-SIM e, posteriormente, o teste de SIM. Então, quando você vai fazer o teste de M-SIM, você vai utilizar o caldo, né, com a sua suspensão, com a cepa suspeita de ser produtora de carbapenimase, com o disco neste caldo. Você vai incubar essa solução e depois de 4 horas você vai semear uma placa. Uma placa de HB Linton com, por exemplo, uma TCC 25922, que é conhecida ser sensível para meropenem. Então, se naquele tubo que você colocou o disco, se o disco for degradado, significa que tem carbapenimase naquela cepa. Então, o meropenem não vai estar mais ativo, certo? Então, o que acontece? Frente, quando esse disco de meropenem, degradado pela sua cepa, que seja carbapenimase positiva, quando você coloca esse disco numa placa de HB com a E. coli, que a gente sabe que é sensível, a E. coli ela vai crescer em volta do meropenem, certo? Então, ele não vai inibir o crescimento dessa bactéria que a gente sabe que é conhecida por ser sensível, tá? E, posteriormente, detectando uma serinocarbapenimase. Então, você sabe que é uma carbapenimase. Depois que fizer esse teste, tem que fazer o teste de E-SIM, que vai diferenciar se é uma metálo, tá? Então, ele é um teste que você vai utilizar, é o mesmo princípio, só que com a utilização do EPTA, que é um quelante de zinco, certo? Então, vai dizer pra gente se é uma metálo ou não. O teste de ROD é um teste, acredito que ele seja menos utilizado, né, hoje em dia, praticamente acho que quase ninguém usa, eu só coloquei para citar esse teste. Isso é da minha época. Da minha também. Então, ele também detecta a produção de carbapenimases, onde você teria, né, tem a formação de uma curvatura do halo próximo à cepa suspeita. Porém, é um teste bastante subjetivo, que tem falsos negativos, então ele não é mais utilizado. Ou melhor, eu acredito que ninguém mais utiliza o teste de ROD. Não tem mais um guidelines, né? Só como teste de triagem. Exato. Essa triagem, né? Então, o problema desses testes que eu acabei de citar. Na verdade, eles são testes muito bons, porém, você precisa de mais 24 horas após a detecção. Se tem um antibiograma, você vai ter que precisar de mais 24 horas para ter o resultado desses testes. Então, assim, quando o médico está precisando do resultado rápido ali, né, não tem como você adiantar, porque você precisa incubar a placa por 24 horas. Então, a desvantagem desses testes é essa, tá? O tempo. A gente, né, precisa de mais 24 horas. Existem outros testes bioquímicos que são testes mais rápidos, tá? Como o caso do CarbNP e do Blucarba. Então, no caso do CarbNP, ele utiliza um indicador de pH, que é o vermelho de fenol. Então, você tem a hidrólise do carbapenêmico, no caso do imipirem, que vai provocar uma alteração do pH. Essa alteração do pH vai fazer com que o indicador de pH, né, o vermelho de fenol, mude de vermelho para amarelo, certo? Então, é um teste muito bom para enterobacteriales e pseudomonas. Porém, para a detecção de oxa, ele é um pouco duvidoso, porque fica uma cor meio alaranjada e pode gerar dúvidas, certo? Então, é um teste rápido que vai te dizer se é carbapenemase ou não. O Blucarba, ele também é um teste que faz a detecção da hidrólise também do carbapenêmico, certo? E você tem como indicador de pH o azul de bromotimol. De azul, ele vai ficar para amarelo nas cepas positivas, certo? Também temos o teste de carbapenem-Bach e metalocarbapenem-Bach, tá? Onde você tem a utilização, você tem uma fita que é impregnada com carbapenêmico, e quando frente à cepa suspeita, com o utilizador de um revelador com a presença de iodo, você tem a degradação da fita com coloração de marrom para branca, certo? E no caso, para saber se é uma KPC. E para você diferenciar se é uma metalo, você utiliza, é o mesmo princípio da fita, porém você tem que utilizar o EDTA, né, que é o quelante de zinco, tá? E a fita ela não muda de cor nesse caso. Para a detecção de metalobeta-lactamases, então você pode fazer a detecção fenotípica utilizando uma fita de imipirem, numa extremidade só imipirem e na outra extremidade
com o inibidor de EDTA, certo? Então, você vai comparar a diferença dos halos, tendo aí a confirmação de uma metalo. Existem testes também que são bastante rápidos, que é o teste monocromatográfico, e esse teste, a grande vantagem é que além de rápido, ele detecta o tipo de carbapenemase, né? Então, ele detecta se é KPC, se é OXA48, se é VIN, se é INP ou se é LDN. Então, é um teste de fluxo lateral que indica para a gente se é carbapenemase e qual tipo de carbapenemase, que é muito importante para a terapia do paciente. A detecção também pode ser feita por MALDI-TOF, porém, para fazer essa detecção, você precisa do MALDI, né? Que nem todos os laboratórios têm esse equipamento. Então, a tecnologia do MALDI-TOF é a espectrofotometria de massa, e ele vai detectar a degradação do produto dos carbapenêmicos, certo? Vai ter formação de picos e indicando a presença ou não de carbapenemase. Também podem ser feitos testes moleculares para a detecção das carbapenimases, como é o caso do GeneXpert, o KBR, que ele também é muito, muito bom, porque é uma detecção rápida, bem sensível e bem específico o teste. Detecta também todas as famílias, né, KPC, LDN, VIN, INP1 e OXA48. São testes que podem ser realizados a partir de suaves de vigilância e também você não precisa depender do crescimento bacteriano, certo? Eles são muito importantes porque eles ajudam a prevenir surtos e também a fazer o médico decidir a conduta de isolamento, tá? Você quer falar, Lucas? Por favor. Ó, Lucas. Perfeito. Como principal vantagem em relação à conduta de isolamento inicial, a gente precisa trazer também a praticidade de execução do teste. Então, o teste basicamente é um cartucho que é pronto, todos os reagentes já estão aqui dentro, não há necessidade de montagem ou de adição de nenhum reagente, e junto do cartucho tem um reagente que é justamente para eluição do material do suave de vigilância. Então, não sei se quanto a câmera está conseguindo pegar isso, mas a ideia realmente do fluxo que está demonstrado ali, basicamente nesses 7, 8 passos aí, seria justamente a obtenção de um frasco desse para cada amostra. O cartucho também vem num formato em que eu uso um único cartucho e um único reativo, um único reagente para cada amostra. Então, a ideia é evitar a possível contaminação de uma solução estoque. Eu vou adicionar a ponta do suave aqui, quebrar esse suave dentro desse frasco, vou agitar esse frasco em vórtex, retiro esse reagente, passo esse reagente com uma pipeta, inclusive fornecida juntamente com o teste para dentro do cartucho, uma câmara de reação exclusiva, fecho e ele vai para dentro do equipamento. Aí, em torno de 50 minutos, o resultado já desse suave com a detecção do gene marcador sai realmente identificando e diferenciando esses 5 genes possivelmente produtores das enzimas. E é isso. Então, assim, mediante a tantos testes, né, tanto fenotípicos quanto os testes de biologia molecular, o laboratório fica em dúvida, né, o que escolher, qual teste colocar na sua rotina, implementar no seu laboratório. Existem alguns aspectos que a gente pode pensar, assim, para ver qual você vai escolher, né? Então, assim, tem que ver se a epidemiologia local para a questão das carbapenemases, do tipo de enzima. Você tem que olhar o custo, se o custo desse teste é viável para o seu laboratório, o tempo de preparo e de leitura do seu teste também. É importante você ver a facilidade da execução, a logística da rotina e também você vê, produz carbapenemase? É o suficiente você falar só para o médico, produtor de carbapenemase? Você precisa de um teste mais específico que diga qual tipo de enzima está envolvido no mecanismo de resistência? Então, são vários parâmetros que os laboratórios eles precisam analisar e para poder escolher o melhor teste que vai ser realizado no seu laboratório. Tá? Eu queria fazer algumas considerações finais com relação
né, os desafios aí da detecção das carbapenemases. Assim, então é muito importante a gente fazer, a partir de quando você tem um carbapenêmico resistente, confirmar o mecanismo de resistência, né, dizer se realmente é uma carbapenemase e principalmente dizer qual o tipo de enzima envolvida, né, utilizando assim o seu resultado, o seu diagnóstico e também proporcionando para o médico uma melhor, uma terapia, né, proporcionando para que ele possa indicar uma melhor terapia, uma terapia mais assertiva para a melhora do paciente, tá? E também para a prevenção de doenças infecciosas, caso o paciente precisa ser isolado, visto que essas cepas, elas são altamente disseminadas em ambiente hospitalar e tem um tratamento muito mais difícil do que outras cepas. É isso. Queria agradecer a todos a atenção. Obrigada, Dani, pela apresentação, como sempre, excelente. Muitas informações para o pessoal de casa, o pessoal que está aqui no escritório também. Pessoal, por favor, coloca a pergunta no chat, que eu vou fazendo as perguntas para a Dani. Também, se tiver perguntas para o Lucas, a respeito também da metodologia de biologia molecular, pode ir colocando aqui no chat. Uma pergunta que fizeram aqui, não relacionada à apresentação, mas perguntaram se vai ficar gravada. Sim. Se sendo gravada, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem até o final do ano, quando terminar o projeto, aí a gente encerra as gravações, tá? Assim, as apresentações. Então, podem assistir quantas vezes quiserem. As aulas do ano passado estão todas dentro do nosso site, dentro do YouTube também, para quem perdeu as aulas da microbiologia básica. E para todo mundo que está inscrito, vai receber também o link para a próxima aula que nós faremos, que será em agosto, tá bom? Vamos lá. Pode escrever as perguntas. Por enquanto, um monte de gente, várias pessoas colocando parabéns pela apresentação, parabéns. Vamos lá começar com as perguntas. Boa noite. Existe alguma relação do achatamento de halos com a produção de carbapenemases? Vemos em casos de pseudomonas quando o disco de astrionã e ceftazidima ficam próximos ao disco de imipinem. Pode ser que sim, né? Porque a gente hoje observa assim até uma heteroresistência dependendo da produção de algumas carbapenemases. Então, assim, é importante que você faça a detecção desse mecanismo de resistência. Sim. Posso acrescentar? Claro. Principalmente, pessoal, que está em casa, a Dani falou uma coisa muito importante, a heteroresistência. Porque o que é essa heteroresistência, para quem não sabe? A heteroresistência não é aquela resistência comum que você está esperando. Então, por exemplo, antigamente a gente na faculdade aprendia. Se meropenem está resistente, imipenem está resistente também. Então, a gente ligava muitas vezes por classes de antibiótico. E hoje a gente sabe que não funciona assim. Então, a gente pega, às vezes, cepas, como a Dani falou no início, né, dando exemplo, de que tem um mecanismo de resistência, mas que estão sensíveis a um antibiótico. Né? Então, isso a gente coloca dentro desse pacote de heteroresistência, que antigamente era uma exceção e agora está cada vez mais presente dentro da nossa rotina. Né? Dani, outra pergunta. Em se tratando da rede pública, qual seria o método mais adequado? Então, visto que quando você pensa em métodos rápidos, a gente sabe que o Blue Carba e o Carba NP são métodos comerciais, mas a gente também sabe que pode ser feito métodos, acho que in-house, porque você precisa de um indicador de pH, como azul de bromotimol e, no caso, o verbenifenol, e teria que ter um medidor de pH para fazer os testes para detectar se a carbapenemase ou não. Os outros testes, eles não são ruins, né? Na verdade, o problema é que você precisa de mais 24 horas para poder passar para o médico se é uma carbapenemase, se é uma metalocarbapenemase. Então, não tem como fugir também. E outra coisa que eu acho que tem que ser levada em consideração, pessoal, é a questão também do gerenciamento de leito. Então, por exemplo, se a gente tem a questão, se você colocar no papel o preço que custa um leito, vale a pena, por exemplo, você investir no equipamento de biologia molecular, por exemplo, no caso da Cefeide, que fica pronto em 1 hora e meia, o resultado, e aí você colocar o preço do teste comparado com o preço de um isolamento de um paciente, né, que está num leito isolado, você consegue justificar esse custo. Então, assim,
Tudo é uma questão de tratamento do laboratório com a equipe de CCH, né, do hospital, e com a administração do hospital para fazer esse gerenciamento, que a gente acaba entrando até dentro um pouco do projeto de stewardship, né, de não só de usar o antibiótico correto, mas também do gerenciamento desses leitos, né? Então, o teste acaba sendo diluído nisso. Então, é uma coisa, um tipo de abordagem que tem que ser feita junto ao hospital e não só ver, no caso, o preço, né? Você tem que ver o pacote, porque assim, às vezes você vê só o preço do teste, esquece de ver o preço depois do leito, tá sendo, e a gente sabe que o custo do isolamento é caro, e hoje em dia a gente está num pós-Covid que muita internação está acontecendo, a mais do que esperado para a mesma época do ano. A gente começou com frio agora, e já estamos, pelo menos aqui em São Paulo, e já estamos com doenças respiratórias antes mesmo do frio, vamos dizer assim. Então, a gente acaba ocupando bastante os leitos. Então, tem que levar isso em consideração também. Então, eu recomendo para quem é de laboratório aí, chegar, conversar, ver, olha, com o hospital, o que vale a pena de você colocar no papel mesmo. O preço do custo do teste, o preço do custo de um isolamento, de um leito, e aí você vai chegar na melhor opção, né? Inclusive, Carol, eu quero também dar e mais incrementar ainda mais aquilo que você falou, foi perfeito. Aqui na Cefejd a gente tem custos estudos de custo-efetividade dos produtos. A gente sabe que cada situação depende de uma avaliação do dono do hospital, de como vai fazer, qual vai ser a melhor metodologia aplicada. Mas tem algumas situações que faz mais sentido usar um produto mais simples, tem algumas situações que vão exigir usar como Genexpert, que é uma tecnologia mais avançada. Claro que tem que ser ponderado. A gente tem esses estudos aqui em casa, dentro da Cefejd, para fazer esse tipo de avaliação. A gente tem como compartilhar isso através dos nossos vendedores, né, nossos gerentes de conta, que realmente mostra como que isso pode ser benéfico também na ponta ali para o hospital, ou tanto público quanto privado, ou qualquer outra instituição, de acordo com isso, porque de fato tem um diferencial de preço, mas a gente consegue ver, como a Carol mesmo falou, a questão do gerenciamento de leito num período de tempo muito mais rápido. Essa é uma conversa bem interessante, porque realmente é um tema importante, né, e necessário. Muitas vezes ela não é fácil para quem está ali na parte técnica, porque imagina, você vai ter que falar com a gerência do hospital, muitas vezes, né, do laboratório, não envolve só o laboratório, e é muito difícil. Eu vim dessa área técnica, eu já fui, né, de aplicação no passado, e sempre foi um nosso desafio, né, realmente conectar os pontos e realmente trazer esse benefício, né, de você ter uma visão ali mais holística e aí realmente justificar os custos, porque não é fácil. E quando você fala aí, que eu achei bem interessante, que existem estudos que podem ajudar, aí está onde as empresas podem realmente ter um efeito bem marcante para quem necessita, para ali conectar os pontos e fazer isso acontecer, porque no final o que importa é o que está atrás do tubo ali, né? Uma vida que está lá. Então, realmente esses esforços que as empresas têm é realmente para fazer o diferencial na saúde de todos. Isso é bem interessante. Fazer o diferencial para Claro, a ponta, né? exatamente. Que é o nosso lema aqui como companhias da... Exatamente. Pessoal, até complementando só o que a Sara falou, tem o QR Code aí na tela, tá? Para o pessoal que quiser mais informação, tem os nossos sites, contato, pode mandar e-mail pedindo coisas, tanto para mim quanto para a Sara, nós vamos responder ou encaminhar para quem saiba, para responder vocês. Vamos lá, mais pergunta. O teste Expert Carba-R pode detectar até 5 genes. Há previsão do desenvolvimento do teste da Cefejd para detectar outros genes carreadores de carbapenemase, além dos 5 já contemplados? Sem previsão de data, mas previsão sim de acompanhar o mercado e justamente a evolução e uma contenção disso a nível de desenvolvimento, sim, é um estudo em cima dessa área para contemplar, não só a nível nacional, mas a nível global, e conter esse cenário de avanço da melhor maneira possível. Perfeito. Vale só complementar, pessoal, né? Nós somos duas empresas fornecedoras de material para laboratório, nós estamos evoluindo junto com as resistências. Então, assim, a Cefejd vai atrás das novas resistências, a Beckman vai atrás de novos antibióticos, novas diluições, para a gente ir acompanhando realmente as modificações que nós temos no mercado. Outra pergunta? Até desculpa te interromper, mas para tentar oferecer para vocês aí que estão assistindo a gente de casa o melhor portfólio do mundo, né? Que é o completo, mais completo. Então, aqui dentro, tanto com a Beckman quanto com a Cefejd, você consegue encontrar todos os produtos necessários ali para o seu dia a dia, no seu trabalho. Perfeito.
Mais uma pergunta técnica. Coprodução de carbapenemase é apenas detectado em testes imunocromatográficos? Não, pode ser detectado pelo GeneXpert. Ok, tem mais gente escrevendo aqui. Deixa eu ver se na outra aba tem alguma coisa. Extremamente dinâmico e atual. Deixa eu ver aqui. Mais gente dando parabéns pela apresentação, mais gente perguntando se vai ficar gravada. Sim, pessoal, vai ficar gravada. Eu sei que muita gente assiste depois. Vou fazer a pergunta. O cartucho do Expert Carba R é para ser usado no GeneXpert? Sim, eu vou até focar, gente. Eu vou tirar a tela um pouquinho para vocês e vou colocar ali focado aonde está o Lucas e o equipamento. Vamos tentar. Faz seu foco aí, para tentar entender. Tá aparecendo você? Tá. Infelizmente, esse aqui eu não consigo abrir para mostrar para vocês, mas sim. O GeneXpert é uma plataforma. Esse é um modelo de 4 módulos, né? Como se a gente tivesse, na verdade, como não? Literalmente são 4 equipamentos em uma carcaça única. Um cartucho desse, realmente, ele vem aqui dentro dessa. Infelizmente, eu não tenho como abrir para demonstrar, mas ele entra aqui justamente nessa portinha aqui, onde a mágica acontece. Eu posso apresentar também, Carol? Deixa eu mostrar aqui para o pessoal de casa. Faz de blogueira. Gente, Blogueira põe a mãozinha atrás. Aqui. Então, ele é um cartucho individual. Cada teste usa o seu próprio cartucho. Normalmente, nosso pacote vem com 10. A máquina, ela lê qualquer uma das câmeras, lê qualquer tipo de teste. Então, ela pode estar rodando no primeiro um Forplex, que é para Covid, né, que é o de painel grau. É o Covid, para gripe, RSV. Isso. No outro pode estar rodando um para fazer uma detecção ali de câncer, ou que a gente também tem teste para isso, para a parte oncológica. No outro pode ser para carbapenemases, enfim. Então, a gente tem essa flexibilidade. Então, você, com dentro do cartucho, ele lê o QR Code lá dentro da máquina, vai estar ligado sempre ao computador, ele consegue identificar qual tipo de teste, como que ele vai trabalhar esse teste lá dentro. E aí, aqui tem a câmara, onde entra a pipeta, né, no caso que você vai colocar a amostra. Infelizmente, você tem aí aberto, Lucas? Completamente aberto? Isso. Matar a curiosidade do povo. Porque é diferente mesmo, né? Dentro do cartucho, ele é cheio de câmeras, tá vendo? E cada câmera dessa tem lá os reagentes, tudo que é essencial para fazer o diagnóstico daquela amostra. Para tentar ali. E aí, no final, ele sai o resultado e a gente consegue fazer a leitura no computador onde sai o resultado. Esse aqui, por exemplo, é o nosso kit do Carba R. Bom, só para vocês verem, vem completinho e com um swab também, né? Dentro da caixa. Vem com, não, pipeta. Pipeta, perdão, Dentro da caixa vem com todo o kit para 10 kits, para 10 testes. Aquele aparelho que está ali com ele que mostrou para vocês são 4, como se fossem 4, né? São 4 gavetas, vamos dizer assim. E o máximo quantos que tem? 80. Até 80. Você pode ter uma parede para colocar cartucho, certo? De 2 a 80. E para o pessoal que tem laboratório pequenininho, tem uma solução com 2, certo? Isso, tem 2, 4, 16, 48 e 80. Os 48 e 80, eles são modulares, então qualquer múltiplo de 8 é possível. De 8, 16, 24, 16, 48, até acima disso, de 8 em 8, qualquer valor. Assim como também a gente estava até demonstrando aqui na semana passada, que tinha 2 desse, aí o Lucas mostrou que dá para botar um em cima do outro. Ele é uma caixinha, de fato. Esse aqui tá leve porque tá vazio, tá, gente? Ele é só um backup, Mas ele teoricamente, ele é um tamanho bem pequititivo, assim, não é tão grande. E aí você aperta, consegue abrir, e aqui já encaixa o cartucho e ele roda o teste tranquilamente. E uma coisa importante que é legal falar, de maneira isolada. Não tem risco de contaminação entre as câmeras. Mais alguma coisa? Perfeito. Já virou vendedor. Tá ótimo. Bom, não temos mais perguntas no chat. Então, para encerrar, queria agradecer mais uma vez a Dani pela apresentação, os presentes estão aqui. Douglas, o David também está aqui, né? Que não apareceu, o David está aqui, também está aqui. A equipe da CT, de Sara, Lucas, estão aqui presente com a gente também. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela participação. Assim que eu encerrar, já vai estar disponível para vocês assistirem novamente, quantas vezes quiserem, tá bom? E logo, logo, aguardem que nós vamos mandar documentação falando da próxima inscrição para o próximo Clube Experts.
Guardo vocês no próximo Clube de Expertos em agosto, pessoal. Tchau, tchau.